Olá, tudo bem pessoal? Tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sou sócio proprietário da firma BG Advogados Associados e hoje nós trataremos sobre o efeito devolutivo, do recurso e sua importância, características e etc. Tá? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: a gente está numa sequência de vídeos de recursos, e dou graças a Deus, pelo editor dar essa palhinha, porque os efeitos do recurso é uma das matérias que mais me é alvo de estudo, Vamos lá, o que seria o recurso, De novo, recurso, como vocês já devem estar cansados de ouvir, recurso é o meio pelo qual o advogado, a parte interessada, propõe a reforma da decisão caso ela não tenha lhe sido interessante ou favorável, Então a gente vai manejar o recurso de acordo com os interesses da parte. Então imagine o seguinte: você foi condenado, você entrou com um pedido para ter indenizado para um material, Porque vamos supor o seguinte: você foi comprar alguma coisa no mercado, deixou seu carro estacionado nele e eventualmente seu carro foi furtado, Não foi nem partes do carro, O carro inteiro foi furtado, tomado, subtraído enquanto na guarda, no estacionamento do supermercado. Você pediu que fosse indenizado materialmente, pelo veículo, e moralmente, haja visto abalo anímico, que eventualmente você experimentou. A decisão de primeiro grau ou a decisão inicial, do juiz foi de que o mercado ele não era responsável pelo dano moral, mas somente pelo dano material. Então veja a situação: você ganhou, a parte material, ou seja, o mercado vai ter que lhe pagar um carro, porém o dano moral, sabe, sei lá quanto você pediu, sei lá, 10 mil, não lhe foi concedido, haja visto as razões, fundamentos expostos pelo juiz. Não satisfeito, você recorre dessa decisão e aplica ela o princípio da dialeticidade, dialogando com a decisão, por que você não concorda dela, e devolvendo a matéria para o tribunal que está fazendo a reanálise da sua questão. Ou seja, para que serve o efeito devolutivo? Para devolver ao tribunal, à justiça, melhor dizendo, a matéria, para que ela seja reanalisada, desta vez por um órgão colegiado. Devolvida a matéria, a gente tem duas questões do efeito devolutivo, que é, primeiramente, como a gente já disse, a matéria, o objeto, e por último, em seguida, a profundidade. Até como a gente vai até essa profundidade. No caso, em Testilha, no caso que a gente está analisando, a gente delimitou que é o seguinte: a gente pediu dano material e dano moral, perdemos somente o dano moral. Então a matéria, indenização; a profundidade, somente o dano moral, haja visto que você foi reparado, na esfera material, Então o efeito devolutivo, em linhas gerais, ele serve para devolver à justiça uma determinada matéria, Pode ser em todo ou em partes, profundidade, para a justiça, para que reveja, se a decisão recorrida, guerreada, ela será reformada ou mantida, ou enfim, totalmente reformada, parcialmente reformada, etc. Então imaginemos que você tenha ganho dano material, mas não ganhou dano moral, Caso você ganhe o dano moral, a decisão vai ser reformada, ou caso o tribunal adquém, a segunda instância, entenda que não há matéria plausível, para aplicação, a compensação, melhor dizendo, do dano moral, a sentença será, ou melhor dizendo, a decisão será mantida. Por que eu tenho tomado alguma cautela com o tipo de decisão? Porque a gente não necessariamente vai estar falando de uma decisão, a sentença, ou um recurso, uma decisão interlocutória, para estar depois distinguindo o recurso de apelação e grave primeiro. Vamos sempre trabalhar com a natureza de decisão, lato sensu. Então, qual a importância do efeito devolutivo? Oportunizar a parte, quem quer que seja, que a decisão de primeiro grau não vai ser o fim de sua jornada, podendo a sua questão, dada a sua relevância ou não, ser apreciada por um tribunal colegiado, podendo ir ao tribunal estadual, que é, enfim, Tribunal da Justiça comum, ou eventualmente indo para um tribunal superior, como seria o caso de Superior Tribunal de Justiça. Basicamente, ele dá a possibilidade de revisão da decisão judicial. Imagine, quão ruim seria se a sua jornada processual acabasse logo na primeira instância. Se uma única pessoa falasse: não, você não tem direito a receber isso, você perdesse toda a sua, o seu direito, o seu bem da vida. Ou seja, o efeito devolutivo é na minha visão, um dos mais importantes efeitos recursais, haja vista que ele possibilita a reanálise da questão posta para apreciação do Poder Judiciário. Então, além disso, nós temos a questão de matéria, objeto e profundidade, delimitando, aquilo que será decidido na segunda instância, podendo, por exemplo, você discutir acerca, a parte ali do mercado, discutir acerca do dano moral, enquanto o mercado, discutir quanto de dano material, quanto de indenização ele terá de desembolsar para o consumidor, para o
para aquele cliente dele que estava em compras, né? Então, basicamente, a gente, nesse vídeo, tratamos sobre efeito devolutivo, que na minha visão é um dos mais importantes efeitos dentro do processo civil brasileiro, no que tange a matéria de recursos, haja visto que ele possibilita que a parte tenha, né, a sua demanda reanalisada por um órgão colegiado, impedindo assim que a sua demanda, né, que o seu bem devido seja exaurido ou eventualmente perdido ou ganho num juiz de primeira instância. Por hoje é só, a gente fica por aqui e a gente se fala numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.